E aí, Gabon? Hoje vamos começar um segundo episódio da nossa série de desenvolvimento de testes automatizados com o framework do WebDriver IO. Porém, antes da gente começar, é muito importante que a gente entenda qual que é uma estrutura de testes, tá? Todo desenvolvimento de testes que a gente tem hoje dentro do nosso ciclo de desenvolvimento de software, ele é baseado em uma estrutura chamada AAA. Essa estrutura chamada AAA, ela define pra gente como que a estrutura do seu teste vai se comportar, tá? Então, a primeira parte, vamos abrir aqui o nosso arquivo de teste que a gente já fez na nossa aula passada. A estrutura de um teste, ela é baseada em uma primeira parte que se chama arrange, uma segunda parte que se chama assert, e uma terceira parte que se chama assert, tá? No português, a gente tem aqui a nossa a nossa asserção ou validação. Validação pode ser chamada também de verificação. Verificação. Aqui nós temos a nossa ação e aqui a gente tem a nossa preparação. Essas são três partes muito importantes de um desenvolvimento de testes, tá? Essa estrutura é muito utilizada no desenvolvimento de testes unitários. Essa estrutura também é muito vista em um outro tipo de teste também bastante conhecido por vocês, que é a estrutura da abordagem de desenvolvimento de software, conhecida como BDD. Tanto que a asserção do arrange é o dado, a asserção do assert é o quando, e a asserção do assert é o então. Então, tanto qualquer teste que você faça, seja um teste de unidade, seja um teste de integração, seja um teste de sistema, ele vai ter essa estrutura de teste e é uma boa prática seguir essa estrutura de testes, tá? Vamos lá para uma explicação para a gente entender um pouco melhor como que essa estrutura funciona. Vamos para a prática, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer nesse nosso segundo episódio, que é a renomeação dessa nossa classe aqui, que ela não é mais login, como a gente viu na nossa aula passada, e a gente não conseguiu utilizar o aplicativo do YouTube, então a gente mudou para o aplicativo da calculadora. Então vamos renomear esse arquivo aqui para calculadora, calculadora page, tá? Salvar o arquivo do tsconfig aqui para ele parar de dar um problema. Dentro aqui do nosso teste, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um teste agora para somar 2 mais 2. Somar 2 mais 2 na nossa calculadora dentro do nosso aplicativo, tá? E aí, aqui a gente vai precisar ter o nosso arrange, o nosso assert e o nosso assert dentro do nosso teste. Para isso, vamos primeiro iniciar o Appium aqui no nosso terminal, tá? Só rodar o comando Appium aqui no nosso terminal que ele vai iniciar para a gente o Appium no endereço 92.68.3.0 ou nesse endereço aqui em específico, na porta 4723. Se a gente abrir aqui o nosso Appium Inspector, a gente consegue visualizar que por default ele verifica a porta 127001 na porta 4723, né? No host 127, na porta 47123. Então, vamos pegar aqui a nossa capacidade que a gente tinha salvo, a de Android. Cliquei aqui em Saved Capability, cliquei aqui em Android. E somente com essas duas capacidades aqui a gente já consegue identificar o dispositivo que está conectado à nossa máquina. Como eu tenho já um device físico conectado, ou se você já estivesse utilizando o Android Studio, né, com o emulador habilitado, ele conseguiria identificar esse dispositivo para teste. Vou aqui colocar um Start Sessions. Ali por trás você já consegue identificar que ele já está fazendo essa conexão com esse meu dispositivo. E assim que ele carregar, a gente vai conseguir visualizar o dispositivo aqui na minha tela. Pronto. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais para que vocês consigam ver toda a minha tela em específico. Eu vou abrir aqui o Visor, tá? O Visor, aqui é o nome dele, Visor, aqui em cima, que é a ferramenta que eu estou pegando para que vocês consigam visualizar a tela do meu dispositivo. Vou clicar aqui em cima, ele vai iniciar aqui o dispositivo, eu vou abrir a calculadora, tá? Que é o que a gente está automatizando, ok? E dentro aqui da calculadora a gente vai precisar agora fazer o nosso teste. Nosso teste é bem simples, a gente vai precisar clicar no 2, soma, 2, igual. Esse vai ser o nosso teste e ele tem que dar o retorno do valor 4 para a gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa preparar o nosso teste. Como que a gente prepara o nosso teste? Vamos voltar lá para o nosso código. Eu vou minimizar aqui a abinha e a gente precisa preparar esse nosso código. Então, eu vou declarar aqui uma constante no meu código que é soma dois valores. Essa soma dois valores, ele vai receber um JSON, sendo o primeiro valor 2 e o segundo valor 2 e um resultado que tem que ser 4. Esse aqui é o nosso arrange. A gente está preparando o nosso teste, tá? Esse aqui é o arrange. E agora a gente precisa realizar a nossa ação, que é o clique de 2 mais 2 igual a 4. Para isso, a gente necessita realizar um mapeamento daqueles nossos elementos. E dentro da documentação do WebDriver IO,
trazer a documentação aqui para vocês, ele já mostra pra gente algumas opções. Então, vou vir aqui em Docs, Guides, e ele tem essa opção aqui de Selectors, onde ele vai mostrar pra gente todas as formas de seleção, desde as formas para você fazer testes web, quanto para as opções mobile. Então, eu cliquei aqui na opção mobile, aqui embaixo, e a gente consegue visualizar aqui as opções. Então, tem a opção com Android UI Automator, tem o Android Data Matcher e View Matcher, que é específico ali no Expresso. Tem uma opção de Android View Tag também no Expresso, iOS UI Automator também que a gente consegue utilizar, entre outras opções. Basta só você acessar aqui. A gente vai para a opção do Android UI Automator, onde ele define para a gente que a gente tem que criar uma variável, né, com esse tipo de mapeamento aqui que a gente tem, passar Android igual e o valor daquele nosso mapeamento. A gente vai simplificar tudo isso dentro de uma parte do nosso código. Tá? Uma outra documentação que é importante é o acesso aqui ao YSelector Classes, onde na documentação do Android Studio ele define para a gente todos os seletores que a gente consegue utilizar para mapear esses elementos. Então, o YSelector tem um checkable, um checked, um tilt selector, um class name, e todos esses seletores, tipos de seletores aqui a gente consegue utilizar. E cada um deles tem um tipo específico, uma descrição de uma ação que ele faz ali no nosso código. A princípio, vamos ali usar dessa forma aqui e fazer um mapeamento bem mais simples, ok? Então, bora lá. O que que a gente vai fazer? Eu vou primeiro abrir o meu Appium, tá? Eu vou dar uma atualizar aqui, para ele pegar já a imagem do meu dispositivo e eu vou mapear os elementos que eu vou necessitar a princípio, tá? Então, o primeiro item que eu vou precisar a princípio é o botão 2. Então, eu vou clicar sobre ele aqui, ele vai me mostrar a seleção sobre esse elemento, tá? Então, aqui tem a seleção sobre esse elemento 2. Se eu tirar e clicar de novo, ele vai mostrar aqui para mim. Se eu der um tap aqui nele, ele vai colocar essa opção aqui no consolezinho da calculadora. Então, aqui vamos identificar qual que é o elemento que a gente vai mapear. Então, ele tem aqui uma Accessibility ID 2, que é um dos primeiros itens que seria a melhor forma para você mapear esse elemento. E a gente também tem uma opção como Resource ID. Vamos tentar pegar primeiro pelo Accessibility ID, que ele é a melhor performance para a gente conseguir mapear o nosso elemento. Se não funcionar, a gente pode pegar pelo Resource ID, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é voltar ali para o nosso código e dentro da pastinha de screens, calculadora, e aqui a gente vai fazer o nosso mapeamento. Então, eu vou apagar aqui para a gente começar do zero. Vou tirar aqui o import do globals. A gente vai fazer um get para pegar. A gente vai dar o nome do nosso elemento. Então, já que a gente está mapeando um botão, então eu vou colocar um btn número 2. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, dou um return, vou usar o cifrão, abre e fecha parênteses, e aqui dentro é uma string. Então aqui a gente vai começar a fazer o mapeamento daquele nosso elemento, ok? Aqui dentro, para mapear um elemento em Android, é importante que a gente, na documentação do WebDriver.io, coloque a denotação de Android na frente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, colocar aqui a denotação do Android, e em seguida a gente precisa fazer o mapeamento do elemento. O mapeamento do elemento no Android, a gente tem que passar um new YSelector, tá? Então, vamos pegar aqui o new YSelector, voltar para o nosso código e colocar aqui em frente. E agora a gente precisa chamar qual método do YSelector a gente precisa utilizar para fazer a ação de clique naquele botão em específico. Então, vamos pegar ali. Aqui ele mostrou que tem um text e um class name. Se você copiar o text e ir na documentação do YSelector, eu vou dar um Ctrl F e apertar aqui, você consegue ver que ele tem aquele método text, né, que ele, vamos pegar aqui, que ele seta um valor, né? Ele pesquisa pelo valor de texto que está visível na tela, tá? Então, a gente não vai utilizar ele, tá? A gente vai usar o Resource ID, tá? Nesse primeiro momento, para te mostrar uma primeira forma de mapeamento do elemento, tá? Então, ponto Resource ID, abre e fecha parênteses, aqui dentro a gente vai passar uma string, e qual string que a gente vai passar de Resource ID? A gente volta lá na documentação do Appium, tá? Inspector, e aqui tem o Resource ID. O que a gente vai fazer? Você pode dar um clique sobre o valor ou copiar, tanto faz. Eu dei um clique sobre o valor, vou voltar para o meu código e aqui dentro eu vou colar essa informação. Dessa forma aqui, elemento com o Resource ID, ok? Essa aqui é uma forma de mapear o elemento no Android com o Resource ID. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa linha com Accessibility ID. Vou colocar só um underline aqui para ele diferenciar. Vou apagar todo esse código aqui. E para a gente fazer um mapeamento via Accessibility ID, aqui a gente tem o Accessibility Name Selectors, tá? Vamos aqui embaixo, aqui, ó, na documentação do WebDriver, tem a opção de Accessibility ID. Como que a gente faz esse mapeamento de Accessibility ID? A gente passa esse til, né, com o nome da variável. Então, eu vou copiar esse valor, vou colocar o til aqui, e a gente sabe que lá no Appium, o Accessibility ID é o número 2. Então, vamos copiar ele aqui, o número 2,
e colocar o número 2. Então, essa aqui é a melhor forma de se mapear um elemento via Accessibility ID. É claro que, muitas das vezes, mesmo tendo a opção de mapear um elemento via Accessibility ID, não é um bom item, porque ele pode pegar um texto que seja alterável, e isso pode fazer quebrar o seu teste, tá? Então, aqui é uma forma. A outra que eu mais recomendo seria mapear um elemento via o iSelector do próprio Android, tá? Vamos deixar aqui primeiro com o Accessibility ID, tá? Que é o número 2. E para isso, para a gente conseguir fazer a ação de clique dentro desse elemento em específico 2, a gente precisa criar um método que seja clique nesse botão. Para isso, vamos apagar aqui, tá? E vamos escrever o nosso método com public async e o nome do método. No caso, vou colocar clique btn número 2. Abre e fecha de parênteses, abre e fecha chaves. E aí, aqui dentro, a gente vai fazer a ação de clique naquele botão. Para isso, eu vou acessar o método, a opção this, para eu pegar uma informação que está dentro desse meu arquivo, dentro dessa minha classe, tá? E quando eu der um ponto, ele vai me dar acesso ao elemento do btn número 2. Cliquei aqui, ponto, e ele vai me dar as opções que eu posso utilizar, que são referentes ao mapeamento do elemento com WebDriver I/O. O cara que a gente precisa é o click, tá? Então, click. Eu vou abrir e fechar parênteses, e para que a gente consiga realmente ter esse retorno desse método, por ele ser assíncrono, eu necessito colocar um await na frente para esperar que essa ação seja realizada, ok? Então, feito isso, cliquei aqui no botão 2, beleza? Eu agora vou ali para o meu arquivo de teste, tá? Ó, vamos para o meu arquivo de teste. E aí, aqui dentro do meu arquivo de teste, eu vou chamar aquele meu método. Então, o método que está lá é o método de... Vamos voltar aqui, porque a gente também esqueceu uma coisa, que é renomear o nome da nossa classe. Calculadora page. Vamos copiar, colocar aqui. Pronto. E aí, aqui a gente também vai iniciar o nosso teste. A gente vai precisar dar um const calculadora recebe new calculadora page. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Não existe construtores. Vamos alterar aqui somente para calculadora page. Vamos jogar ela aqui para baixo. E agora a gente vai fazer a nossa ação, o nosso teste, que é, o primeiro ponto, é o clique número 2, await. E depois a gente precisa novamente, clicar agora no sinal de mais. Então a gente precisa vir aqui, clicar no sinalzinho do mais, e a gente viu que o Accessibility ID dele é mais. Então vamos lá no nosso código aqui agora, vamos entrar aqui dentro do nosso método, e aqui dentro a gente vai copiar, colar, btn mais. E a gente vai escrever aqui mais, porque é referente a esse seletor aqui que a gente copiou. Então, cola aqui, mais. E a gente vai fazer o mesmo método específico. Public async, clique, btn mais ponto clique. Ok. Feito isso, a gente vai vir aqui, vou copiar, colar, e vou tirar o método para clique, btn mais. Vou copiar e vou colar o método aqui para baixo. Então, a gente já tem aqui a nossa ação do nosso teste, que é o quê? Vou clicar no número 2, vou clicar no mais, vou clicar no número 2 novamente. E por fim, a gente tem ali o último item, que é o igual. A gente precisa clicar no igual. Então, cliquei ali em cima, copiei o igual, vou voltar aqui no nosso teste, copiar e colar, igual, igual. E eu vou criar também um método específico para clique naquele botão. btn igual. btn igual. E a gente vai chamar esse método aqui no nosso código. Clique btn igual. Então a gente aqui tem toda a ação do nosso teste, ok? E agora o que eu preciso fazer aqui é basicamente fazer uma assertiva sobre aquele valor. Para eu fazer uma assertiva sobre aquele valor, eu preciso mapear o elemento que está nesse campo aqui em específico, tá? Então, vamos verificar aqui. Ele tem aqui um ID, né, com essa item aqui, tá? No caso, é um Resource ID. Então, o melhor mapeamento que a gente vai ter para ele é um Resource ID, que é fórmula, ok? Então, vamos pegar aqui, vamos só verificar dentro do nosso código. Então, vamos limpar aqui. Então, vamos limpar. Colocar 2 mais 2 igual 4. Vamos vir aqui no Appium, atualizar, clicar aqui em cima, e ele tem a opção result final, importante. Result final é o resultado final que a gente espera, o elemento que a gente espera para verificar aquele resultado final. Então, vou clicar aqui na parte do Resource ID, vou copiar, eu vou voltar aqui no código, lá dentro da nossa classe calculadora page, e eu vou replicar isso aqui. Então, no caso, como é um texto, geralmente a gente chama de label. Então, L de label, ok? Resultado final. Vou novamente lá no Appium Pro, copiar o valor, voltar no código, copiar, tá? E aí eu preciso fazer que nem no mapeamento ali em cima. Android igual a new white selector
abre e fecha parênteses, ponto, resource ID, e dentro dele eu coloco o resource ID no resultado final, ok? E para isso a gente também precisa de um método específico para ele, só que ele é um método diferente. Esse método é pegar o texto do campo, vou colocar nessa forma em português, aí mais pra frente no curso a gente refatora um pouquinho para um padrão em inglês, ok? Pegar o texto do campo LBL, resultado final. E aí, aqui no desse, eu vou fazer um LBL, resultado final, em vez de ser click, é get text, ok? E para que eu consiga pegar esse valor lá na minha classe, eu preciso dar um return aqui no nosso código, ok? Então, ele fica desse jeito. E aí, aqui no nosso código, depois que eu clicar aqui em igual, a gente precisa fazer a nossa validação. A nossa validação vai ser um expect, que é vindo do WebDriver IO, e eu vou esperar o valor atual. Qual que é o meu valor atual? Um await calculadora page ponto pegar o texto do resultado final to be have to have, né? Contain to have text contain. E eu vou passar qual que é o texto que eu espero. O texto que eu espero, o valor que eu espero, está dentro da minha variável soma dois valores, ponto, resultado, ok? Aqui ele está falando de um texto, então vamos só alterar aqui para ser um resultado ser um texto, ok? Ele pegou aqui certinho, vou diminuir um pouquinho a tela aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, feito isso, esse aqui é o nosso teste. A gente tem a nossa massa de dados, que é o primeiro valor e o segundo valor. Eu vou usar eles daqui a pouco de uma outra forma que vocês conseguem fazer isso, tá? E o nosso resultado final, que é o valor 4, tá? E aqui a gente tem a nossa ação e a nossa assertiva. Preparação, ação, assertiva, ok? Essa é a estrutura que todo teste automatizado geralmente tem, ok? Então, vamos salvar o arquivo aqui, vamos abrir o terminal, vou dar um Ctrl C aqui para parar o avião, vou limpar o meu terminal e agora a gente vai verificar se aquele código está funcionando, tá? Então, eu vou abrir aqui a calculadora, ela está aberta, ok? Vai rodar um comando que executa esse teste, que é o npm run wdeal. Lembrando que esse wdeal aqui, ele está no nosso arquivo de configuração, do nosso projeto, que ele está executando, quando eu chamo wdeal, ele chama esse script aqui, wdeal, que executa esse comando aqui pra gente no nosso terminal, ok? Então, npm run wdeal, vou dar aqui um enter para iniciar o nosso teste. Ele encontrou um arquivo de teste, levantou as capacidades, vou abrir aqui o terminal para vocês conseguirem visualizar. Ele iniciou, só que ele quebrou. Vamos tentar identificar aqui com os erros no nosso teste, tá? Ele falou que não foi possível carregar o arquivo, capacidade Snowball, spec, calculadora, testes. Não encontrou o módulo que haja nessa calculadora Paget, tá? Foi a calculadora Paget que ele não encontrou, olha só. Ele aqui mesmo fala, olha, ele não encontrou calculadora Paget. Vamos lá para o nosso arquivo para a gente verificar o que está acontecendo, tá? Vamos aqui para o nosso teste, ele não encontrou esse carinha aqui. Vamos mudar aqui para um C maiúsculo e alterar aqui, pois é o item que está sendo exportado lá no nosso teste. Bom, feito isso, vamos limpar aqui. Vamos rodar novamente o nosso teste. Teclei aqui um Enter. Ele está carregando nosso teste. Levantou as capacidades. Vou jogar aqui para o lado o nosso arquivo. Ele habilitou a calculadora, porém ele falhou novamente. Vamos tentar de novo identificar. Ele não encontrou o módulo calculadora Paget novamente. Vamos de volta lá no nosso arquivo para tentar identificar. Calculadora Paget está aqui. Ele está aqui no nosso arquivo. Vamos tentar fazer uma coisa diferente. Vamos dar um export default class calculadora page. Vou limpar essa opçãozinha aqui. E aí, aqui, eu vou fazer novamente o import. Essa opção, ele não está mais visível aqui. Vamos alterar o nosso teste config de asNext para common.js. Salvei o arquivo. Ele ainda não entendeu. Vamos verificar aqui o problema. Property click btn número não existe com type of calculadora paged. Vamos tentar entender o erro juntos. Vamos fazer a limpeza desse arquivo, scommon.js, modo resolute node. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar algumas outras configurações aqui. Módulo resolute node, interruptions. Vamos colocar a opção modulo interruptions igual a true.
Common.js S 2022. A gente tem aqui essas nossas configurações. E aí, a gente pode tirar essas opções aqui. Dá um Ctrl S, salvando aqui o nosso arquivo. Salvar aqui. Deixa eu ver. Pronto, já identifiquei. Aqui eu vou dar um calculadora page, vou receber uma const calculadora page. Aqui vai ser calculadora e aqui vai ser o que? Calculadora page, new calculadora page. E aí a gente consegue acesso àqueles nossos módulos aqui em específico, ok? Então essa foi uma configuração que a gente fez aqui. A gente fez aqui ao vivo para conseguir resolver esse probleminha. Vamos ver agora se realmente está funcionando, tá? Vou clicar aqui para limpar o meu terminal. Vou dar um npm run wdo. Ele deu aqui uma outra mensagem. Export is not defining as modally. Export is not is defining as modally scope. Vamos lá para corrigir mais um erro ao vivo aqui. Para isso, se eu não me engano, a gente tem aqui no nosso arquivo package.json, type modally. Vamos retirar essa opção type modally. Vou colocar uma versão min aqui, index.js. Vou salvar. Opa. Deixa eu só dar uma indentada aqui. Dar um clear. Vamos rodar aqui de novo para ver se vai funcionar. Funcionando ali. Beleza. Continuando aqui a execução do nosso teste. Novamente a gente mandou aqui a execução. Vamos ver se ele vai fazer agora as ações. Opa, colocou 2 mais 2 igual 4 e verificou se realmente era igual a 4. Nosso teste aqui passou com sucesso, ok? Beleza, então aqui a gente fez isso, tá? Já fez nosso teste, ele está funcionando com sucesso. O que a gente vai fazer agora? Vou mostrar uma outra abordagem para vocês, que é utilizando esses valores aqui para a gente diminuir a questão dos nossos elementos que a gente vai ter ali de botões, tá? Se a gente for lá no nosso Appium Studio, no Appium Inspector, a gente vai ver que cada clique em cima de cada botão, ele tem uma Accessibility ID referente ao número que a gente está fazendo o clique. Então, 5 ele mostra o valor 5 aqui, se eu clique em 6 mostra o valor 6 e por aí vai. Então, a forma dentro do próprio, com o WebDriver que a gente consegue fazer isso, é basicamente assim. Eu vou vir aqui em Calculadora Page, tá? Eu vou pegar um desses números aqui, que é o BTN número 2, eu vou duplicar essa linha, só que eu vou alterar aqui para esse primeiro item ser um set. Para ele ser um set, eu preciso passar. E ambos vão ter que ter o mesmo nome, ok? Aqui eu vou apagar, vou criar uma variável aqui para mim. Então vou criar uma variável const chamada número do tipo cocalet, do tipo n, ok? Essa minha variável do tipo n aqui, eu vou usar ela aqui dentro. Então this.número. Opa, está com alguma coisa errada aqui. Deixa eu apagar aqui. Escrever aqui, ó. This.número. This.número. Depois a gente declara ela. This.número vai receber o mapeamento desse elemento. Então, o mapeamento desse elemento vai ser com essa opção, ponto, número. Aqui dentro, a gente tem que passar um número. Para a gente passar um número, a gente vai usar a interpolação de string. Para usar a interpolação de string, a gente tem que alterar esse item aqui para essa classe, dar um cifrão, abre e fecha chaves, e a gente passa o número, ok? Esse carinha aqui vai ser um número variável, número que a gente vai criar. Então, variável número do tipo n, né? Nada, ela não tem nenhum tipo. Ou melhor, como a gente sabe que a gente precisa passar um número mesmo inteiro, então vamos para number. Tá? Se você não soubesse o valor, se teria que ser uma string ou um número, você pode colocar n. Aqui, como a gente sabe que vai ser um número, então eu vou declarar ela como um número. Então, this.número, opa, recusou porque isso não é um number. Então, vamos deixar n mesmo. Vamos deixar n. E aí, essa variável vai receber esse valor de mapeamento em específico, tá? E aqui embaixo, a gente vai copiar esse carinha e, ao invés de passar ali, a gente vai passar dessa forma. Então, dessa forma, a gente faz um outro mapeamento um pouco mais robusto. Feito isso, aqui no nosso clique, a gente vai alterar de clique btn número. Aqui a gente vai colocar o nome do parâmetro vai ser número desejado, do tipo number, do tipo string, né, no caso, porque aqui vai ser só uma string. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um this.btn número 2. No caso, a gente vai tirar de número 2 para só número. Então, apaguem aqui para número. Aqui volta para número. Vai receber um igual número desejado, ok? E aqui,
this.número vai ser this.número.click. E agora a gente tem um método genérico que faz essa ação de clique número 2 e pode ser utilizado por outros números, ok? Feito isso, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai vir aqui no nosso arquivo de teste. Esse carinha aqui vai ser btn número, ok? E a gente precisa passar uma string. Então, para isso, vamos mudar aqui para uma string, nosso soma de valores. Vou passar agora comparando soma de valores ponto primeiro valor e aqui soma de valores ponto segundo valor. E a gente tem um método genérico que faz uma ação que pode ser feita para qualquer outro tipo, tá? Feito isso, a gente vai clicar aqui para salvar. Vamos abrir novamente nosso terminal, vou limpar e vou rodar novamente o comando. Feito isso, o nosso teste está iniciando e vamos ver se ele vai continuar funcionando com aquele tipo de mapeamento que a gente fez, ok? Abriu, clicou em 2, mais 2 igual a 4. O teste passou com sucesso, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Onde a gente fez muita coisa interessante. Primeiro, a gente aprendeu sobre o padrão Triple Way, tá? Então pesquisem aí, Triple Way, que é um padrão de desenvolvimento para os testes, tá? Que são utilizados bastante em testes de unidade e testes integrados. E esse padrão é muito importante para qualquer estrutura de testes, tá? Não é uma boa prática você colocar uma asserção antes de uma ação, tá? Então todo teste ele tem que terminar com uma asserção, tá? Asserção. O meio tem uma validação e antes a gente tem aqui uma preparação para o nosso teste, tá? Mais pra frente a gente vai ver como que essa parte aqui pode mudar um pouquinho, ok? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, marque um amigo aqui para entender e saber como que é realmente uma estrutura de testes automatizados, tá? Tem que se comportar. E como que também usa o framework do WebDrive.io para clicar em um botão e pegar uma informação de um texto na tela. Então, aprendemos aqui o método click, como usar o método click e como usar o método getText, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.